Muito obrigado pela audiência, meu caro ouvinte, meu caro telespectador. Vamos então à simulação aí do que eu acho que vai acontecer na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quarta-feira nós já tivemos o Atlético Mineiro empatando com o Bragantino em 1-1. Esse inclusive foi o jogo que tirou o Guilherme Arana da Copa do Mundo. Realmente triste e muito chato essa situação. Força aí pro Arana. E vamos aqui para a simulação. São Paulo e Corinthians. Eu acho que cara, dá São Paulo, por quê? Porque o Corinthians está focado na Copa do Brasil. Embora o Corinthians queira se manter lá no G4 do Campeonato Brasileiro, mas eu acredito que o Corinthians vai poupar os seus jogadores para o jogo de quinta-feira contra a equipe do Fluminense. E eu acho que dá São Paulo, o jogo é no Morumbi, São Paulo 2-1 para cima do Corinthians. Botafogo e América Mineiro, esse é o jogo que o Botafogo vai querer vingar, pela eliminação lá da Copa do Brasil. Quem lembra aí, o Botafogo foi eliminado pelo América Mineiro na Copa do Brasil, perdendo os dois jogos, inclusive. Eu acho que dá Botafogo aí 2-1 pro Fogão nesse jogo. E o Botafogo aí respirando aí, se afastando mais e mais da zona de rebaixamento, depois daquela vitória surpreendente para cima do Fortaleza. Ceará e Santos, o Ceará está jogando muito bem nos seus domínios. Eu acredito que pode dar Ceará 1-0 aí para cima do Peixe. Avaí e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está naquela ressaca, conseguiu uma classificação histórica para a grande final da Libertadores 17 anos depois. Eu acredito que dá empate 1-1, Atlético Paranaense e Avaí. Lembrando que se for o Atlético Paranaense reserva, é o mesmo Atlético Paranaense que venceu o Fluminense por 1-0 lá na Arena da Baixada. Ou seja, é uma equipe que, embora seja reserva, é uma equipe muito difícil de ser batida. Por que o Atlético Paranaense pouparia o time? Vocês podem estar se perguntando. Se a final da Libertadores é só dia 29 de outubro. Mas é bom a gente segurar, poupar jogadores, até porque o jogo de quarta-feira forçou muito o físico dos jogadores. Os caras tiveram que ir ao limite para segurar o Palmeiras, mesmo jogando com um a mais desde o primeiro tempo. Fluminense e Fortaleza, eu acredito que dá Fluminense 2-1. Para quem tá nessa aí, ele tá chamando de Fluminense, galera, eu torço pro Fluminense, tá? Se eu usou até meu próprio time, imagina se eu não vou zoar os outros times. Eu usou até meu próprio time, que é o Fluminense, imagina os outros. Eu acho que dá Fluminense 2-1 aí, Série C. É um confronto de Série C, Fluminense 2, Fortaleza 1, a Série C, Palmeiras e Juventude. Cara, se alguém tinha o sonho de ainda conquistar esse título brasileiro, esse sonho morreu na quarta-feira, tá? Porque a partir do momento que o Palmeiras é eliminado da Libertadores, o Palmeiras passa a ficar apenas com o Campeonato Brasileiro. E aqui o Palmeiras ainda tem, em relação ao Flamengo, tem 7 pontos de vantagens. Ou seja, se antes já era difícil tirar esse título do Palmeiras, imagina agora que o time só tem este campeonato para disputar. Aliás, se vocês pararem para reparar, desde que o Abel Ferreira chegou, ele ganhou todos os títulos pelo Palmeiras. Menos o Mundial. E galera, não é zoeira, eu tô falando sério. Veja, o Palmeiras ganhou Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Libertadores, vai ganhar agora o Campeonato Brasileiro. Só faltaria aí pro Abel Ferreira o título mundial, que infelizmente não vai vir esse ano, já que o Palmeiras foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Acredito que o Palmeiras consegue um resultado lá contra o Juventude, 1-0 para cima do Juventude. Não é fácil jogar no Alfredo Jaconi. Internacional e Cuiabá. O Internacional tá muito bem no Beira-Rio. Venceu o Fluminense 3-0, venceu o Atlético Mineiro 3-0. Tem feito realmente uma boa campanha diante do seu torcedor Internacional. E não vai ser diferente. Vai vencer a equipe do Cuiabá por 2-1. Esse jogo aí, vocês veem que eu não estou colocando um placar tão absurdo, porque o objetivo aqui é acertar o resultado e não o placar. Goiás e Flamengo. O Flamengo vai com alguns desfalques para o jogo contra o Goiás. Por exemplo, não vai poder contar com o Gabigol, que foi expulso no fim de semana contra o Ceará.
né? Então é um baita de um desfalque aí para a equipe do Flamengo. E o Goiás conta com o seu artilheiro, que é o artilheiro do campeonato brasileiro, né? O Pedro Raul. Eu acredito que esse jogo aí, se o Flamengo colocar o seu time, o seu segundo time, que seria aquele, dá para o Flamengo ganhar. Mas se vacilar, aí o Goiás vai entrar todo fechado no jogo, esperando uma bola, mesmo diante do seu torcedor. O Goiás vai jogar por uma bola. Eu acredito que dá Flamengo 2-1 para cima do Goiás, mas todo cuidado é pouco diante do Pedro Raul. Pedro Raul, que inclusive é desejado por parte da torcida do Palmeiras. Eu participo de um grupo do Palmeiras lá no Facebook e a torcida do Palmeiras tem falado muito bem deste jogador aí, que realmente tem feito um excelente campeonato brasileiro. E diga-se de passagem o seguinte: o cara é o artilheiro do campeonato em um time em que quase não chega a bola para eles. Por quê? Porque o Goiás, se compararmos com o próprio elenco do Atlético Goianiense, o time do Goiás não chega nem perto do Atlético Goianiense. E para fechar a rodada, Curitiba e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que foi eliminado na Sul-Americana diante do São Paulo e agora só lhe resta fugir da zona do rebaixamento. O Atlético, que hoje tem 22 pontos, eu acredito aí numa vitória do Atlético Goianiense. Por quê? Porque o Atlético Goianiense agora vai apostar todas as suas fichas no Campeonato Brasileiro. E cá para nós, galera, pelo time que tem o Atlético Goianiense, é um absurdo os caras estarem lá na zona de rebaixamento. Vamos lembrar que os caras até então estavam em 3 competições. Estavam na Copa do Brasil, foram eliminados pelo Corinthians, e estavam na Sul-Americana e foram eliminados pelo São Paulo. Então eu acredito que a tendência agora é o Atlético Goianiense começar a subir na tabela e conseguir aí mais uma classificação para a próxima Sul-Americana. Vamos lembrar aí o Fortaleza. O Fortaleza até então estava na zona de rebaixamento, e depois que foi eliminado de todas as competições da Copa do Brasil e da Libertadores, o Fortaleza saiu da zona e hoje ocupa aí, tem 30 pontos na tabela, a equipe do Fortaleza. Então eu acredito que dá Atlético Goianiense 2-1 para cima do Coritiba. E encerrando a rodada, a classificação ficou assim, ó. Palmeiras é o líder, 54, vice-líder é o Flamengo, 47, o Internacional é o terceiro com 46, o Fluminense é o quarto com 45, o quinto é o Corinthians com 43, o sexto é o Atlético Paranaense com 43, o sétimo é o Atlético Mineiro com 40, o oitavo é o América Mineiro com 35, o nono o Goiás 35, décimo o Santos com 34, décimo primeiro o Botafogo com 33, décimo segundo o Bragantino com 33, décimo terceiro o São Paulo também com 33, décimo quarto Ceará com 31, 15º o Fortaleza com 30 e 16º o Cuiabá com 26. E agora na zona de rebaixamento, o Coritiba é o primeiro dentro da zona de rebaixamento com 25 pontos, o 18º é o Atlético Goianiense com 25, o 19º é o Avaí com 25 e o lanterna da competição, aí quase rebaixado, o Juventude com apenas 18 pontos. Tá complicada a situação para o Avaí, não é, gente? Para o Juventude, Inscreve-se no canal.